Fala galera, tudo bem com vocês? Eu queria fazer uma pergunta hoje aqui para você. Você já ficou com medo de obedecer uma direção de Deus para sua vida? Você já ficou com medo de obedecer uma direção de Deus na sua vida e se preocupar sem saber o que vai acontecer após tomar essa direção? Você já teve medo do futuro por conta de obedecer uma direção de Deus ou porque estava ouvindo uma direção diferente do que você já ouviu até então na sua jornada com Deus? Existe a história de diversos homens e mulheres na Bíblia que nos ensina e nos inspira muito a respeito disso, mas hoje em específico eu gostaria de falar de um deles, que é o profeta Elias. O profeta Elias foi um grande homem de Deus, você conhece a história, mas do capítulo 17 ao capítulo 19 de Primeira Reis, são três capítulos onde aparecem alguns episódios da jornada de Elias que tem falado comigo nesses dias e eu espero que também fale com você. Mas eu queria, antes de tudo, dizer algo, encorajar aqui. Obedeça a voz de Deus, independente da direção. Obedeça aquilo que Deus está direcionando você, sua casa, sua família, seus estudos, seus negócios, seja o que for, porque Deus está muito acima de nós. Eu preciso te lembrar que Deus ele enxerga de uma maneira muito maior. Deus enxerga o plano da jornada, da nossa história com Ele, de um lugar muito mais amplo, não como nós. Deus não enxerga apenas o hoje. Deus está no ontem, Deus está no hoje, Deus está no amanhã, porque nosso Deus é um Deus eterno. Então, essa linha do tempo da nossa jornada, Deus enxerga ela de uma maneira ampla. E eu percebo que Elias é um homem que entendeu isso na sua jornada com Deus, e por mais que o medo batesse a porta do seu coração, ele não parou. Então, 1 Reis, no capítulo 17, fala quando Elias ele prediz a grande seca para o rei Acabe ali, para o povo de Israel, e Deus direciona para que, depois de predizer a seca para o rei, ele corresse para o ribeiro de Querite, porque ele seria alimentado naqueles dias pelo rio e por aves do céu que trariam mantimento para ele. Você consegue imaginar essa história? Você consegue imaginar um homem sendo sustentado pelo rio, beleza, né? Tomar água no rio todo mundo pode tomar, mas agora sendo alimentado manhã, tarde e noite por aves do céu que traziam comida para ele. A Bíblia diz que Elias, por mais que fosse diferente, por mais que fosse uma loucura essa direção de Deus, ele obedece. E ele vive essa história sobrenatural. Após isso, Deus dá uma direção para que para que ele entrasse na casa de uma viúva em Sarepta. E a Bíblia diz que quando ele entra lá, para ser sustentado lá por alguns dias, essa mulher tinha um pouco de farinha para ela e seu menino comerem e morrerem. Mas eles obedecem à voz do profeta, fazem um bolo ali para que eles comessem com o profeta. E a Bíblia diz que enquanto eles viveram, a farinha da panela não se acabou. Aí dentro disso ainda a Bíblia fala que o menino da mulher adoece e morre, mas Elias vai lá e ressuscita esse menino. É engraçado porque mais uma vez você pode ver Elias obedecendo a Deus e vivendo uma história incrível, sendo abençoado, desfrutando da provisão e da bênção de Deus e ainda abençoando e tocando uma família, uma casa que precisava. Ali no capítulo 18 já a Bíblia fala que Elias está no Monte Carmelo e muitos profetas de Baal o desafiam, né? Ele estava sozinho, os profetas de Baal e muitos homens, eles desafiam Elias para saberem quem era o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Elias, mesmo que apenas um contra muitos, confia no seu Deus, confia no Deus verdadeiro e clama a Deus, e o nosso Deus derrama fogo do céu. E Elias tem uma experiência que ele nunca tinha tido antes com o Senhor, onde os profetas e todo mundo vê que só o nosso Deus é Deus de fato, e aquilo toca Israel de uma maneira poderosa. Ainda no capítulo 18, Elias no Carmelo, a Bíblia fala que ele ouve um ruído e ele diz para o seu moço que já se ouvia um ruído de abundante chuva, por mais que ninguém entendesse o que ele estava falando, por mais que ninguém visse o que ele estava vendo, por mais que ninguém tinha escutado nada, Elias disse para o seu moço, existe um ruído de abundante chuva, então sobe lá no alto e vê no horizonte se existe alguma coisa. A Bíblia diz que seu moço sobe 7 vezes, e na sétima vez você sabe o que acontece. Lá no horizonte, no final do horizonte, seu moço vê uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Então Elias sabia que era um sinal de uma abundante chuva e ele diz: corre, diga para Acabe que veio uma abundante chuva. Ali no capítulo 19, a Bíblia fala que Isabel envia mensageiro até Elias e diz: façam-me os deuses como lhes agradar. Se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como você fez a cada um dos profetas de Baal. E a Bíblia diz que, temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida, foi até Berseba e depois ele foi para um deserto. E é engraçado porque aqui no capítulo 19 a gente vê Elias com medo e Elias até mesmo pedindo a sua própria morte para Deus. A Bíblia fala que ele chega ao lado de uma árvore, ele se encosta, ele pede a morte para Deus e ele cai no sono. Mas a Bíblia diz que depois disso, um anjo o acorda para
o sustentar, trazendo comida para ele, ele come, dorme novamente. E quando ele acorda novamente, o anjo tem mais um pouco de mantimento para ele, e o anjo ainda diz assim para ele: levanta e come, porque o caminho vai ser longo para você. Então levantou, Elias comeu e bebeu. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até o monte de Deus. Então, o que tem me chamado a atenção nessa história? Que independente de, em certas estações ou situações da nossa vida, nós temos medo, nós ficamos preocupados, nós temos um Deus que está à nossa frente. Por mais que eu e você sejamos pegos de surpresa com algumas situações, com algumas circunstâncias, dentro de algumas estações, e até mesmo com direções de Deus, a gente às vezes é pego de surpresa, lembre-se disso, Deus não é pego de surpresa. Deus sempre estará um passo à frente. Então confie em Deus, ouça a voz do Senhor e obedeça, porque sempre haverá provisão, sempre haverá presença de Deus, sempre haverá direção. No momento em que nós ouvimos a Deus, o que nós precisamos fazer é entender o que Ele está dizendo com clareza e obedecer. Independente dos medos, independente das inseguranças, descansando na certeza que nós temos um bom Pai, é Deus, e que Ele cuida de nós. E é o que a gente vai ver nessa jornada de Elias. E Elias teve medo, Elias fugiu, Elias correu para não morrer. Mas a Bíblia diz que em todos esses momentos, obedecendo a Deus, ele viu o cuidado de Deus sobre ele. Ele viu a direção de Deus sobre ele. Ele viu a provisão de Deus sobre ele. E por isso ele é conhecido por mim e por você como um grande profeta de Deus. Que não apenas viveu aquilo que Deus tinha para ele, como depois, ainda antes da sua morte, ele ainda deixa um legado para outros profetas. Beleza? Eu queria deixar isso com você. Ouça a Deus, obedeça a Deus e descanse naquilo que Deus te falou, na direção que Deus te deu. Descanse na certeza que o Senhor cuida de mim, de você, e que Ele sempre está um passo à frente. Beleza? Valeu.